Okay, we have some breaking news to share with you. We're going to go with it now. The much admired, beloved, Oscar-winning actor Philip Seymour Hoffman has been found dead today. Philip Seymour Hoffman foi considerado um dos maiores atores de sua geração. Eu acho que o Phil foi um dos melhores, se não o melhor ator com quem eu já trabalhei. Aos 39 anos, ele ganhou o Oscar de melhor ator por interpretar o protagonista do filme Capote. Na primeira vez em que eu vi o Phil, foi tipo, uau, isso é que é um ator. Ele já estava em outro nível. No auge de sua carreira, ele estrelou sucessos de bilheteria como Missão Impossível 3 e a trilogia Jogos Vorazes. Ele podia aparecer 2 minutos em um filme, mas nesses 2 minutos ele dava um show inesquecível. Mas na manhã do dia 2 de fevereiro de 2014, Hoffman, com 46 anos, foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York. Eu tive a sensação de que tinha alguma coisa perturbando ele. All right, we have some new information on Philip Seymour Hoffman's death. Law enforcement officials say he was found with a needle in his arm and what is believed to be heroin. A heroína é um dos narcóticos mais potentes do mundo e uma overdose pode causar depressão respiratória e morte. Mas na minha experiência, não é comum uma única droga ser a causa principal de morte. Então eu acho que a heroína é só um pedaço da história. Autópsia de famosos. Philip Seymour Hoffman. O Dr. Jason Payne James é um especialista em medicina forense legal reconhecido internacionalmente. Trabalhou para a Agência Nacional do Crime, para a Polícia Metropolitana e em forças-tarefa governamentais dos Estados Unidos e do Reino Unido. Ele forneceu as provas nos casos de Soham e de Baby P. Philip Seymour Hoffman foi encontrado morto, em teoria, por uma overdose de heroína com uma seringa no braço. Mas foi isso mesmo que o matou? Eu revisei a declaração do analista forense e os relatos dos últimos dias e horas dele, e acredito que isso vai me ajudar a desvendar os eventos que levaram a essa morte tão trágica. Sábado, 1º de fevereiro de 2014, 8 da manhã. O último dia de vida de Philip Seymour Hoffman. Em Greenwich Village, Nova York, ele vai até o Chocolate Bar, seu café favorito. Ele pede um expresso quádruplo com um toque de leite e gelo. Hoffman voltou a Nova York no intervalo das filmagens de Jogos Vorazes. Ele está mais ocupado do que nunca e acabou de filmar o piloto da série de comédia Happy e está dirigindo seu segundo filme Ezekiel Moss, estrelado por Amy Adams e Jake Gyllenhaal. Mas sua vida pessoal está em crise. Ele se separou de sua companheira de 14 anos, Mimi O'Donnell, uma figurinista que ele conheceu trabalhando no teatro. Ele deixou a casa da família e seus 3 filhos e está morando em um pequeno apartamento, sozinho. Nas semanas antes da morte, o Philip andava muito desarrumado, parecia inchado, doente, um desastre. Analisando essas fotos, ele não parece nada saudável. Ele está obeso, está fumando e sabemos que ele bebia muito café. Ele está fazendo o que muita gente estressada faz. A reputação de Hoffman como um excelente ator foi definida cedo em sua carreira. Eu acho que o Phil foi um dos melhores, se não o melhor, ator com quem eu já trabalhei. Ele era bem singular. Alguns atores atuam como si mesmos e só dá certo desse jeito. Mas ele se adaptava a qualquer papel. Hoffman conquistou a atenção do público internacional pela primeira vez em sua memorável interpretação do solitário e desesperado operador de boom, Scott, em Boogie Nights, Prazer Sem Limites. Eu lembro de vê-lo em Boogie Nights e eu pensei, uau, isso sim é que é um ator de verdade. Tava evidente. O personagem era tão completamente original e ele ainda extrapolou isso com aquela regatinha apertada e a barriga aparecendo. E ele virou uma pessoa diferente, que tinha um passado. E foi incrível ver aquilo, muito incrível. Apesar de seu destaque no filme ser pequeno, o papel de Scott se tornou um ícone.
Como em muitos outros papéis que ele interpretou, ele não era o protagonista. Mas o personagem dele foi lembrado. Ele podia aparecer 2 minutos em um filme, mas nesses 2 minutos ele dava um show inesquecível. Hoffman fez mais de 60 filmes em sua carreira, mas além de ser uma estrela nas telas, uma de suas maiores paixões era o palco. Eu conheci o Phil em 2005, quando eu entrei para a companhia Labyrinth. Ele era ousado. Não importava qual fosse o papel ou qual fosse o projeto. Se ele visse alguma coisa de interessante, ele entrava de cabeça. Ele fazia personagens grotescos, que te chocavam por serem tão grotescos, mas também porque você percebia que gostava muito da pessoa. Em 2005, aos 36 anos, Hoffman representou seu primeiro grande papel de protagonista e ganhou o Oscar por Capote, um aclamado filme biográfico sobre o famoso escritor americano. Capote mostrou que ele era o ator de sua geração e podia interpretar qualquer coisa, qualquer papel. E com isso os diretores ficaram desesperados para trabalhar com ele, e assim ele virou uma das estrelas mais requisitadas de Hollywood. Mas perto de sua morte, em fevereiro de 2014, as pressões do trabalho e do estrelato haviam cobrado seu preço. Quando a polícia revistou o apartamento de Hoffman, o jornalista Chris Bucktin estava no local. A polícia foi bem aberta sobre o que foi encontrado lá. Eles falaram sobre como as drogas foram um dos fatores principais. O que me chamou a atenção nessa conversa foi que a polícia também encontrou vários remédios controlados. Um dos remédios encontrados no apartamento do Philip foi o Venvance. E eu acho isso interessante porque nos Estados Unidos, Venvance é utilizado para tratar distúrbio de déficit de atenção. O DDA é um transtorno com sintomas que incluem distração, impulsividade e hiperatividade. Pelos relatos sobre a juventude e a vida profissional dele, eu não vejo evidências de que o Philip Seymour Hoffman sofresse de déficit de atenção. De fato, segundo muitos, Hoffman era objetivo e esforçado. Ele se destacou na escola e em 1996, aos 19 anos, ele foi aceito na prestigiada Tisch School of the Arts em Nova York. Os que trabalharam ao seu lado descrevem como diligente e focado. Ele era um ótimo diretor. Eu sentia que ele era bem claro, bem direto, ele não fazia nada de forma desleixada. Então, por que Hoffman estaria tomando um medicamento para distúrbio de déficit de atenção? O Venvance também é um inibidor de apetite poderoso. E muita gente abusa disso para tentar perder peso. Então, será que não era isso que o Philip Seymour Hoffman queria? Hoffman era um cliente regular do Automatic Slims, um bar próximo ao seu apartamento. Lá, o barman Kent Peterson pôde conhecê-lo bem. Ele sempre pedia um cheeseburger, pelo menos quando era eu que servia ele, era só o que ele pedia. Aquele cheeseburger não é pequeno e vem com batata frita. O peso de Philip variava a cada papel que ele representava. O Philip teve problemas com o peso a vida toda, e isso ficou evidente quando ele estava fazendo a peça A Morte do Caixeiro Viajante, quando ele ganhou uns 20 e 30 quilos. É possível que o Philip Seymour Hoffman estivesse usando Venvance para controlar o peso. Mas, em geral, não é uma boa ideia se automedicar para fazer isso. Ele podia ser alguém que usava medicamentos controlados para lidar com qualquer coisa. Então, eu preciso investigar a relação dele com os remédios para entender melhor as circunstâncias da morte dele. Sábado, 1h30 da tarde. O último dia de vida de Hoffman. Ele recebe uma ligação de sua assistente, que mais tarde disse à polícia que ele parecia bem. Alô? Oi? Tudo bem? Tá? Sim, claro. 30 minutos depois, às 2 da tarde, Hoffman deixa seu apartamento em Greenwich Village e acaba encontrando sua antiga companheira Mimi, que mora por perto. Mas seu comportamento mudou dramaticamente. Mais tarde, Mimi disse à polícia que ele parecia dopado. Sim. Se for verdade, não seria a primeira vez que Hoffman mexeu com narcóticos.
Hoffman revelou em uma entrevista para a televisão que, enquanto estava na faculdade aos 22 anos, entrou para uma clínica de reabilitação. Em 2006, o Philip Seymour Hoffman deu uma entrevista muito rara de 60 minutos para a CBS em que falou sobre o vício de drogas. Quando tinha por volta de 22 anos, ele disse: "Eu experimentei tudo o que consegui arranjar e eu gostei muito." Imagina o Philip aos 20 e poucos anos em Nova York. Ele era parte daquela subcultura boêmia que era ligada à bebida e drogas. E nós sabemos pelo próprio Philip que ele era um cara que se jogava em tudo que ele conseguisse experimentar. Hoffman também revelou que começar a reabilitação foi um pedido consciente de ajuda. Quando eu perguntei por que ele parou, ele disse porque eu temia pela minha vida. Foi assim que ele falou, temia pela minha vida. Ele ficou com tanto medo de morrer jovem que ele basicamente entrou para a reabilitação não só de drogas, mas de álcool também, que era outro grande problema que ele tinha. Eu acho que quando muita gente fala sobre vício, é só uma conversa, é uma conversa fiada, uma história que é quase que ensaiada para ganhar a atenção. Mas com ele a coisa não era desse jeito. Assim que você puxava o assunto, dava para ver que ele fugia. Após terminar o curso de teatro em 1989, Hoffman permaneceu sóbrio pelos 23 anos seguintes. Durante seu longo período de sobriedade, em 1999, Philip conheceu sua companheira Mimi e eles tiveram 3 filhos, Cooper, Willa e Tallulah. Eles amavam o pai e ele os amava. E dava pra ver, porque eu encontrava eles na rua o tempo inteiro. E eles também estavam sempre no teatro. A companhia de teatro era como uma família. E eles eram parte dessa família. Elas eram crianças muito educadas, estudaram em escola pública. Ele só queria que os filhos tivessem uma vida simples. Sua carreira de ator também começou a progredir e ele recebe papéis em grandes filmes de Hollywood como Perfume de Mulher. Mas Hoffman sempre manteve contato com suas origens, dirigindo peças na respeitada companhia de teatro Labyrinth. Ser dirigida pelo Phil era um pouco... Era intimidante, porque era o Phil. Mas ele conseguia se harmonizar com o ator, não importa quem fosse. E ele sempre falava da arte. E ele simplesmente adorava falar da arte. E eu me sentia muito feliz de que esse homem em quem eu me inspirava e cujo trabalho eu adorava e respeitava demais, se interessou pelo meu trabalho. E estava disposto a me ajudar a ser melhor. Durante esses anos, Hoffman conseguiu ficar longe das drogas e do álcool. Em 2008, ele estava no set de Synecdoche, Nova York, um filme sobre um diretor de teatro que perde sua mulher e tem um colapso nervoso. Ele vinha me ver e não tinha ninguém por perto. E a gente ficava ali no trailer. Às vezes a gente ficava sentado ali e ele não dizia nada. E tinha dias em que ele ficava brincando. Uma noite depois da filmagem, a gente estava indo pro bar e convidou ele para ir junto, sabe? Beber um pouquinho. E ele recusou. Eu ainda era um moleque naquela época. E eu tive a audácia de perguntar por que não. Eu disse, por que você não sai? E ele disse, não, eu não bebo mais. Não faço mais essas coisas, eu tô sóbrio. Para alguém com o histórico de vício do Philip, é absolutamente crucial evitar qualquer substância que possa levar a uma recaída. Eu me pergunto se durante esse período sem beber, nem tomar nenhuma droga, o Philip não teve outro tipo de vício. Um que estava bem debaixo dos nossos narizes. Ele era workaholic. Eu acho que ele tinha uma ética de trabalho extrema. Ele aceitava todo o papel que aparecia. Ele era um ator muito imersivo. E eu me pergunto se ele não ficava embriagado disso. Mas o desejo de voltar a consumir alguma coisa nunca está longe da mente de um viciado. Setembro de 2011, apenas 2 anos antes da morte de Hoffman, a filmagem de seu mais novo filme, O Mestre, terminou. Hoffman comparece à festa de encerramento. Com uma produção de 3 anos, O Mestre é um dos filmes mais intensos de sua carreira. O Philip estava interpretando um personagem bem difícil de lidar, com um tom bem sombrio. Ele depositou o coração nesse papel. Ele só pensou nesse personagem durante 3 anos. Uma vez perguntaram, foi agradável fazer o papel? E ele ficou impressionado de alguém perguntar isso. Foi tão intenso e exigiu tanto dele que não poderia existir definição pior.
Ele estava na festa de conclusão e todo mundo comemorando. Ele deu absolutamente tudo de si para esse diretor, para o papel. Ele ficou totalmente imerso e foi um alívio enorme quando tudo finalmente acabou. Mas, para um viciado, a tentação nunca está muito longe. Na festa, a determinação de Hoffman cai por terra. Ele toma uma bebida. Não há como voltar atrás. Ele disse, eu não estou interessado em beber só um pouquinho. Ele não era alguém que bebia socialmente. Não tinha nada de social em beber. Para ele, era algo que ele só fazia continuamente, sem parar, até apagar. Então, quando o Mimi encontrou o companheiro na rua, no dia da morte, estaria ele apenas bêbado? Para mim, essa descrição não sugere álcool e, olhando no relatório do legista, não existe indicação de álcool no sistema dele. Então, álcool não parece ter tido nenhum papel no comportamento dele no dia da morte e nem teve um papel na causa da morte dele. Mas o interessante que eu vi no relatório do legista é que ele estava tomando benzodiazepinas. E benzodiazepinas são um grupo de drogas com vários usos, um deles sendo o tratamento de vício em álcool. Estaria Philip Seymour Hoffman se automedicando para tratar alcoolismo? Benzodiazepinas afetam os neurotransmissores no cérebro, criando uma calma. Mas elas também podem ser usadas em curto prazo para lidar com os sintomas físicos de abstinência do álcool. A presença de benzodiazepinas no sistema dele indica para mim que ele poderia estar tentando fazer algo em relação ao vício em álcool. Setembro de 2012, Veneza, Itália. Apenas alguns meses após a perda da sobriedade, o comportamento de Hoffman está mais uma vez causando preocupação. Sr. Hoffman, muito prazer. Quando Philip Seymour Hoffman estava em Veneza no Festival Internacional de Cinema para promover o filme O Mestre, houve muita especulação sobre a saúde dele. Ele deu algumas entrevistas, algumas coletivas de imprensa e alguns bate-papos em que ele dormia no meio. Philip? Tudo bem? Hoffman atribuiu o comportamento à diferença de fuso horário, mas amigos relataram que antes de sua morte, ele esteve consumindo o medicamento controlado Oxycontin. Oxycontin é um analgésico bem potente que pode ser usado para combater dores graves nas juntas e no sistema esquelético. Um dos efeitos colaterais é que ela causa sonolência. Mas seus efeitos são bem similares aos da heroína. E ela é muito viciante. Se você é alguém que teve um histórico de vício, especialmente em heroína, não é nem um pouco recomendável usar Oxycontin por causa da semelhança com a heroína. O uso do remédio pode acabar causando uma recaída. 14 de maio de 2013. Pelos últimos 7 meses, Hoffman vem sofrendo para conter seu vício, mas a batalha para se manter sóbrio foi perdida. Forget Lindsay Lohan. The latest celebrity to enter rehab is now Philip Seymour Hoffman. According to reports, the Oscar-winning actor was being treated for substance abuse that included pill-taking and snorting heroin. Ele reconheceu a situação como sendo a mesma de quando ele tinha 22 anos e teve medo de que fosse começar a injetar heroína na veia. Sua estadia na clínica de reabilitação na Costa Leste dura 10 dias. O vício é uma doença que é muito complexa e a pessoa precisa receber um apoio muito grande para conseguir aceitar isso e lidar com isso diariamente, quase que a todo instante.
Hoffman volta da reabilitação direto para o trabalho, filmando no set do filme O Mistério de God's Pocket, seguido por Jogos Vorazes. Ele voltou a focar totalmente no trabalho. Para mim, foi quase um movimento contínuo de um vício para o outro. E ele estava se esforçando muito de novo, estava se colocando sob pressão de novo. Eu acho que ele estava tentando se embebedar com o ritmo do trabalho de novo. Em setembro, apenas alguns meses após deixar a reabilitação e 5 meses antes de sua morte, ele filma o piloto para seu primeiro papel de destaque na televisão em Happy-ish. Mas, durante as filmagens, surgem sinais de que as coisas estão começando a dar errado de novo. Teve um dia em que a gente ensaiou e ele meio que não estava tão presente como de costume, não estava investindo. Mas eu também sabia que ele estava fazendo uns 3 projetos ao mesmo tempo, então devia estar muito cansado. Mas eu não percebi que tinha mais coisas acontecendo. Em dezembro de 2013, relatos do jornal New York Daily Post revelam que Hoffman teve uma recaída e está tomando heroína novamente. Sua companheira Mimi pede que ele deixe a casa da família. A Mimi acabou tendo que pedir para ele sair pelo bem do relacionamento e pelo bem das crianças. Deve ter partido o coração dela ver o homem que ela amava voltando assim ao vício. Depois de tanto tempo. Depois de tantos altos e baixos, foi um ato duro de amor, um sacrifício com a promessa de que um dia eles iriam se juntar de novo nessa vida feliz em família. Ele perdeu a segurança e a âncora dele. Ele amava a família e os filhos e teve que ir embora para lidar com o vício. E eu acho que então ele estava numa condição emocionalmente vulnerável. Ele devia estar se sentindo muito deprimido, muito isolado e muito separado do apoio familiar. Janeiro de 2014, Park City, Utah. 2 semanas antes da morte de Hoffman. Apesar de sua turbulenta vida pessoal, ele ainda precisa honrar os compromissos de trabalho. No Festival de Cinema de Sundance, semanas antes da morte dele, o Philip estava promovendo O Homem Mais Procurado, que acabou sendo o último filme dele. E ele foi visto com uma aparência acabada, bem desarrumada. Durante aquele festival, John Arundel, co-editor da Washington Life Magazine, foi até Philip Seymour Hoffman e, sem reconhecê-lo por causa do estado em que estava, perguntou quem ele tinha interpretado. O Philip Seymour Hoffman respondeu: um viciado em heroína. Nós estamos começando a formar um quadro bem complexo dos problemas de drogas e álcool do Philip Seymour Hoffman. Eu sei pelo relatório do legista que no sistema dele, na hora da morte, tinha benzodiazepinas e heroína. Mas o mesmo relatório também revela a presença de mais uma droga que pode ter contribuído bastante para a morte dele. E essa droga é a cocaína. 30 de janeiro de 2014, 3 dias antes da morte. No intervalo de uma filmagem exaustiva de Jogos Vorazes, Hoffman está em um bar em Atlanta, Georgia. Ele foi visto com uma mulher bebendo bastante. Mas não é a bebida que chama a atenção das pessoas. O que mais deixou as pessoas estranhando foi o número de vezes em que ele foi ao banheiro. Não foi só 1 ou 2. Ele foi 12 vezes. O padrão de comportamento descrito é típico de alguém que está consumindo cocaína. Aspirar uma droga como cocaína é um dos modos mais rápidos de fazer ela entrar na corrente sanguínea. Ela chega diretamente ao cérebro, onde causa efeitos tanto físicos como psicológicos. Os efeitos físicos incluem aumento de pressão sanguínea e de batimentos cardíacos. Mas os efeitos psicológicos são aqueles que o Philip Seymour Hoffman realmente queria. Elas são sensações de euforia, de contentamento, de entusiasmo.
Depois de mais ou menos 15 minutos, esses efeitos rapidamente se dissipam e depois de 30 minutos eles quase somem. É exatamente por isso que esse ciclo repetitivo do uso da droga é tão comum entre os que consomem cocaína. Após a sessão no bar, Hoffman pega um voo de volta a Nova York. Ele é fotografado dormindo no carrinho do aeroporto e novamente no avião. Estas foram as duas últimas fotos tiradas de Philip Seymour Hoffman. Um vício é como executar um vírus em um computador. Ele corrompe o cérebro e a pessoa muda completamente. E tentar se manter sob controle precisa se tornar a coisa mais importante para ela. Mas o Philip perdeu o controle e agora ele foi agarrado pelo vício que consumiu ele totalmente e não conseguiu parar. Sexta-feira, 31 de janeiro, 2 dias antes da morte. Após a noite no bar em Atlanta, Philip Seymour Hoffman é visto em seu bairro em Nova York. A última vez que eu vi o Phil foi na sexta. Ele estava animado com as filmagens de Happyish. Foi igual a qualquer outra vez que eu encontrei com ele. Foi na rua. Foi tipo, oi, e aí? Tudo bem? Ele parecia normal pra mim. E eu lembro que tava frio e ele tava de jaqueta e de agasalho, um moletom, sei lá, tanto faz. E aí a gente conversou um pouquinho, alguns minutos, e depois foi cada um para um lado. Sábado, 1º de fevereiro, 8 da manhã. Hoffman está sozinho em seu apartamento em Greenwich Village. Ele fala com Mimi, desta vez por telefone. Eles combinam de ele ir buscar os 3 filhos na manhã seguinte. Mas Mimi mais tarde disse à polícia que ele soava drogado quando falou. Pela descrição da Mimi de como Philip Seymour Hoffman falava no telefone, é impossível determinar a droga que ele consumiu. Mas o que nós sabemos é que, independente da droga, ele foi capaz de sair do apartamento 1 hora depois. Sábado, 9 da noite. 1 hora após a ligação de Mimi, Hoffman é visto com 2 homens em uma loja próxima a seu apartamento. Na loja, ele vai direto ao caixa eletrônico, onde foi visto por uma testemunha sacando $1.200 em transações separadas de $200 cada. A especulação e a conclusão de todos nós é de que aqueles eram os fornecedores de drogas dele. Na época da morte do Philip, houve um problema sério na costa leste de heroína misturada com fentanil, que é uma droga usada para aumentar a potência da heroína. Houve várias mortes. Chegou a haver 5 ou 6 mortes na mesma semana. Sábado, 10 da noite. Esta foi a última vez em que ele foi visto vivo. Ele está no Automatic Slims, um bar próximo a seu apartamento. O Phil aparecia com regularidade. Ele sabia o nome de todo mundo e esse era o bar favorito dele. Hoffman está no bar com 2 homens. Parecia que ele estava fechando algum tipo de negócio com os 2 homens. Então eu fui até a mesa do Phil, perguntei como ele estava e disse que não via ele há algumas semanas e que era bom receber ele de novo. Ele sempre respondia: mas ele só olhou para mim, assim, e olhou para baixo e eu achei isso muito estranho. Eu tive a sensação de que existia alguma coisa perturbando ele. Hoffman pede seu cheeseburger de sempre e bebe um drink não alcoólico de cranberry e refrigerante.
Na última noite de vida do Phil, ele saiu por volta das 15 para as 11. Ninguém sabe o que aconteceu em seguida. O que nós sabemos a partir do relatório é que 12 horas depois ele foi encontrado morto com uma seringa no braço. Domingo de manhã, 9 horas. Mimi e as crianças estão esperando que Hoffman apareça para buscá-las. Preocupada, ela pede que um amigo veja se está tudo bem. Quando o amigo e a assistente de Hoffman chegam, ele já está morto. CNN Breaking News. Tragic news to bring you this afternoon. No dia seguinte era o domingo do Super Bowl. Eu cheguei mais cedo no bar para arrumar tudo e vi fãs de jornalistas, não fazia ideia do que se tratava. Eu perguntei, por que tem tantos jornalistas aqui? E responderam, você não soube? O Philip Seymour Hoffman morreu ontem à noite. E eu disse, o quê? Eu atendi ele ontem à noite. Eu fiquei chocado, completamente. Quando eu soube da morte do Phil, eu estava no ônibus e foi alguém que tweetou para mim. E eu estava no celular e não dava para abrir o link, não estava dando para ver a notícia inteira, então eu só estava lendo alguns pedaços aqui e ali e eu li morto. E aí eu não aguentei. Eu não aguentei ver aquilo. Eu simplesmente não conseguia lidar com aquilo naquela hora. Quando eu fiquei sabendo que o Phil morreu de abuso de drogas, eu fiquei com raiva. Fiquei bem nervoso. Sabe, eu pensei, nossa, aquele cara ficou sóbrio durante tantos anos e eu não achei que ele ia ter mais problemas, mas obviamente ele teve. Eu não sei se a coisa foi acobertada. Eu fiquei muito bravo. We have this just in on the investigation into Philip Seymour Hoffman's death. Close to 50 bags of heroin, all found in his apartment, according to 2 law enforcement sources. Além deste enorme estoque de heroína, a polícia de Nova York encontrou uma variedade de instrumentos para consumo de drogas, incluindo 20 agulhas hipodérmicas. Apenas dias após a morte de Hoffman, a imprensa começou a tirar suas próprias conclusões. A imprensa especulou de que ele foi morto por um speedball, que é uma mistura de cocaína e heroína injetada diretamente na veia. No entanto, o relatório do legista é bem claro. Ele não indica de que forma as drogas foram consumidas, se foi por injeção ou se, por exemplo, a cocaína foi consumida mais cedo por aspiração. Até onde eu sei, as alegações da imprensa de que o Philip Seymour Hoffman morreu de uma injeção de speedball não foram confirmadas. Se não foi um speedball a causa real da morte de Hoffman, poderia ser a qualidade da droga que ele estava consumindo?
Houve notícias na época da morte do Philip Seymour Hoffman da existência de uma mistura muito perigosa de heroína sendo distribuída na costa leste americana em cidades que incluem Nova York. A more potent and lethal form of heroin. Supercharged heroin mixed with the powerful painkiller fentanyl. Tainted heroin is turning up everywhere in the Northeast, where there have been dozens of fentanyl-related overdoses. Fentanil é um opioide sintético muito potente, usado como analgésico em caso de câncer ou grandes cirurgias. Dizem que é 50 vezes mais forte que a morfina. Mas se for misturado com heroína e injetado inadvertidamente por uma pessoa viciada, existe um risco muito real de morte por depressão respiratória. Teria Philip Seymour Hoffman se tornado a mais nova vítima de uma variação letal de heroína? No apartamento de Hoffman, a polícia de Nova York encontrou 50 pacotes de uma heroína identificada como Ace of Spades, que foi enviada para teste. Com os testes realizados nos pacotes de heroína apreendidos no apartamento de Philip Seymour Hoffman, descobriu-se que ela não foi contaminada com fentanil. Era uma heroína de tipo comum. Quando o corpo de Hoffman foi levado para a autópsia, os resultados iniciais foram inconclusivos. Mas no caso de uma overdose de drogas, seria comum os investigadores considerarem a possibilidade de suicídio. Separado de sua companheira de 14 anos e de seus 3 filhos, e vivendo sozinho em um apartamento alugado, teria Hoffman tentado tirar a própria vida? Eu não acho que o Phil... Não, eu não acho que o Phil cometeu suicídio. Eu não acredito que ele fosse abandonar as crianças, abandonar a vida, abandonar as pessoas e a família e todo mundo que ele conhecia tão bem e era tão íntimo. É claro que não, de jeito nenhum. O Phil nunca, não, com certeza não foi suicídio. Absolutamente não. Mas de jeito nenhum. Aquilo com certeza foi um acidente. Foi um acidente. O legista indicou claramente aqui que a morte foi registrada como acidental. Então podemos eliminar suicídio. Esse caso me deixou bastante confuso, mas agora eu acho que posso explicar como ele morreu. O Philip Seymour Hoffman tinha uma relação complicada com as drogas por conta do vício. O relato diz que Venvance foi encontrado no apartamento. Venvance é uma anfetamina. E o relatório do legista mostra que ele realmente tinha anfetamina no sistema. Anfetamina é um estimulante do sistema nervoso central e funciona alterando o nível de químicos neurotransmissores, como a serotonina, no cérebro. Ela pode criar uma sensação de euforia. Hoffman poderia estar tomando anfetaminas como inibidor de apetite para controlar o peso. Mas eu vi fotos dele na época da morte, ele estava obeso. Então eu suspeito que não era para isso que ele estava usando. Eu acredito que ele estava usando anfetaminas para se drogar. O relatório do legista mostrou que Hoffman também tinha benzodiazepinas em seu sistema, que podem ser usadas para tratar os sintomas de abstinência de álcool. Mas ele foi visto 3 dias antes da morte, bebendo em um bar em Atlanta. Então eu suspeito que ele não estava usando elas para abstinência de álcool. Benzodiazepinas também afetam os neurotransmissores no cérebro e têm um efeito mais sedativo e calmante e podem dar uma sensação de leveza. Eu suspeito que, assim como as anfetaminas, ele as estava usando para se drogar. Não há evidências de que esses remédios tenham sido receitados por um médico, então eu suspeito que ele abusava deles. Sabemos, pela descrição de Mimi à polícia, que Hoffman parecia embriagado na tarde e depois na noite, antes de ser encontrado morto. O legista indicou que o Philip consumiu cocaína. E nós também sabemos que ele tomou heroína. Cocaína, sendo uma droga estimulante, também afeta os neurotransmissores no cérebro como serotonina, dopamina e noradrenalina. E os efeitos resultam em uma sensação intensa de euforia. O efeito da heroína no cérebro é fazer com que moléculas se liguem e ativem receptores no sistema de recompensa do cérebro.
Isso estimula a liberação de químicos como dopamina, que pode causar uma sensação de prazer. Então, juntando estimulantes potentes e depressores potentes, é de se pensar que um cancelaria o outro. Mas não é assim, elas interagem de formas muito complexas. E eu suspeito que o Philip Seymour Hoffman consumiu essa combinação de drogas em muitas ocasiões antes, sem consequências graves. O problema é que, quando você toma uma combinação de drogas, você pode dar sorte na maioria das vezes, mas um dia essa sorte vai acabar. Então eu acho que foram as drogas combinadas que o mataram, não uma única droga isolada. Ele morreu de uma intoxicação com drogas mistas. E em muitos aspectos foi simplesmente falta de sorte. Mas como ele morreu precisamente? Para mim, a coisa mais significativa é que ele estava com uma seringa e uma agulha espetada no braço na hora da morte. Isso quer dizer que deve ter sido rápido. Ele não teve tempo de tirar a agulha e não teve tempo de pedir ajuda. E isso então me leva a duas possíveis conclusões. O coração dele parou ou então o cérebro parou. Qualquer um dos dois foi imediato. Com a divulgação da morte de Hoffman, Hollywood ficou chocada e entristecida. Who knows what he would have been able to do, but we're left with a legacy. I'm enormously sorry. I'm upset by it. He gave so much of himself on film passes. It's pretty heartbreaking, really. É injusto para a família dele, injusto para o mundo que amava ele como ator. Mas é a vida. Essa é a vida. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Às vezes você morre e às vezes você sobrevive. No dia 5 de fevereiro, 3 dias após a morte de Hoffman, as luzes da Broadway foram apagadas e foi realizada uma vigília à luz de velas em sua memória, em frente ao seu amado Teatro Labyrinth. Eu participei da vigília das velas e a entrada estava cheia de pessoas e aquele foi um momento silencioso, que foi muito, muito bonito, só as velas brancas e as pessoas. Eu ainda tenho a minha vela. Tantos filmes que passam hoje em dia parecem bons na hora, mas você esquece logo depois. Com ele, você lembra dos papéis para sempre. Potato.